Agora, vamos dar uma olhada em como desmontar e montar um eletrodoméstico. Quais são os principais cuidados que você deve ter. Você pode abrir praticamente qualquer produto com sucesso e segurança se você for cuidadoso e não tiver pressa. Essa montagem não é um processo trivial que vai consumir grande parte do seu tempo, então tenha paciência e faça tudo com calma. Em primeiro lugar, desconecte a energia antes de desmontar alguma coisa. Isso também é verdade com produtos operados por bateria, bem como os alimentados pela energia, corrente alternada. E mesmo que não haja perigo para você, pode ter uma chance muito maior de danificar o dispositivo se a energia estiver conectada quando as coisas se desmontarem, esteja a unidade ligada ou não. Então, vamos retirar. Agora, vamos remover tudo antes de ir para os parafusos, mas lembre-se de guardar tudo, partes de borracha e tal. Se sair, vamos tirar. E também é importante nunca forçar nada. Se a capa do dispositivo não abre ou se tem algum canto emperrado, provavelmente tem algum motivo para isso. Talvez tenha algum encaixe escondido no interior do plástico, por exemplo. Às vezes o parafuso também fica escondido sobre alguma etiqueta ou sobre algum pedaço de borracha. Então passe a unha sobre as etiquetas, sentindo o recuo onde um parafuso pode estar ali por baixo. Se você encontrar um, retire a etiqueta apenas o suficiente para chegar ao parafuso, para depois poder colocar de novo. Agora vamos dar uma olhada então como remover os parafusos externos. Em primeiro lugar, comece com os parafusos próximos aos cantos e veja se isso é suficiente para liberar a carcaça. E lembre-se de, sempre que for desparafusar qualquer coisa, observa como que ela sai. Um parafuso normal, ele deve sempre subir, indicando que o parafuso ele é um objeto fixo, não tem nenhuma porca nela. Porque às vezes pode ter uma porca do outro lado. Então vamos tirar e ver se o parafuso sobe. Ó, dá pra ver que o parafuso tá subindo. Porque em alguns casos pode ter uma porca por dentro. Nesse exemplo aqui, por exemplo, esses parafusos embutidos, eles seguram alguns componentes que estão dentro ali do circuito. Eles não servem para tirar essa carcaça, eles não têm nada a ver com essa carcaça. Eles estão presos apenas para segurar os componentes internos. Nesse caso aqui, a gente consegue ver, que ele está separado em duas partes. Essa base e esse outro lado aqui. São dois encaixes, Essa caixa ela tem duas partes. Nós podemos ver a parte de cima aqui. Então, a gente pode remover esses 4 parafusos e a tampa vai se soltar. Agora, quando os parafusos eles já estão embutidos, pode ser que eles não saiam mesmo que você desparafuse totalmente. Então, uma chave de fenda magnetizada vai ajudar bastante nisso. Um exemplo é essa caixa aqui. Nós temos 4 parafusos, dentro desses orifícios. Portanto, uma chave normal não vai conseguir tirar os parafusos lá de dentro. Nós vamos precisar de uma chave de fenda mais longa para conseguir tirar. E já que a gente não consegue ver o parafuso, nós vamos ter que apenas sentir ele. Você vai encontrar a cabeça do parafuso e quando encontrar você precisa fazer um pouquinho de força para soltar o parafuso,
E aí você vai desroscando e vai conseguindo tirar o parafuso. Agora o parafuso já está completamente solto. E quando você quiser tirar ele do buraco, uma dica é usar um ímã. Você encosta o ímã assim na chave, aí a chave fica magnetizada. Aí você encosta lá dentro e consegue tirar o parafuso. É mais fácil. Mas é muito importante você manter esses parafusos em um lugar seguro, guardar, se possível, anota para você lembrar de onde que eles são, para quando você for montar novamente você conseguir saber de onde eles vieram. Já conseguimos ver o dispositivo por dentro. E agora o próximo passo vai ser puxar os conectores dos fios. Os conectores montados na placa de circuito para fiação, eles raramente têm alguma trava, mas se tiver, ela vai estar aparente, algo que você consegue apertar com o dedo enquanto puxa o conector. A maioria dos conectores de fio são simplesmente puxados para cima, agarrado de maneira que você consiga puxar e o conector sai. Às vezes você balança um pouquinho, tipo de um lado para o outro, enquanto puxa, e ele sai mais fácil. Dessa forma que você está vendo. E assim, nós removemos o conector. Além disso, nós temos conectores na fonte de alimentação, como nesse caso aqui que possui essa trava. Eles têm essa trava grande, né? E você pode pressionar quando quiser retirar ela. E agora, depois que você conserta o dispositivo, é hora de montar tudo de novo. E é bastante simples. Basta ligar os conectores na placa e montar tudo de novo. Mas realize sempre de forma metódica, porque se você fizer rápido, pode ter diversos transtornos, desde a falha de algum reparo, ou você pode até causar perigo para o usuário do produto. Então sempre tenha calma, faça tudo certinho. E agora nós vamos ver os erros comuns que podem estar presentes durante a remontagem no dispositivo. O primeiro erro mais comum é substituir o parafuso por outro tipo de parafuso. Por exemplo, se o parafuso for muito longo e encostar a placa de circuito, estiver energizado, pode causar um curto-circuito no componente, pode até dar um choque na pessoa. E se você apertar também
apertar muito o parafuso, ele pode depois ficar difícil para sair, você pode acabar espanando a cabeça dele. E se ele ficar muito frouxo, é claro, ele também pode soltar mais tarde. Os fabricantes, eles sempre fazem conectores internos diferentes o suficiente uns dos outros, para que apenas o tipo correto de conector se encaixe. Como nesse caso aqui, como você pode ver. Nós temos dois tipos diferentes de conectores e ambos são diferentes. Além da cor deles também ser diferente, então é muito difícil de errar. E para começar, basicamente é fazer tudo na ordem inversa, né, que você fez. E quando a unidade tiver várias placas, você precisa reinstalar as placas internas primeiro. A colocação dos fios e cabos também é muito importante. Quando você desmontou, você talvez tenha notado que alguns fios foram presos com cola ou selador de silicone. Se teve, tem uma razão para isso. Alguns fios eles precisam ser mantidos longe do aquecimento, que pode causar, ou talvez um cabo carregue um sinal fraco, e pode receber alguma interferência se chegar perto de algum outro elemento da máquina. Ou talvez o inverso também seja verdadeiro. Às vezes, o fio recebendo altas tensões também precisam se afastar dos outros circuitos para não evitar apenas a interferência, mas também a possibilidade de aquecimento. Então, para começar, nós podemos conectar o conector de volta ao seu local original. Agora, uma das coisas mais importantes durante a remontagem é verificar se algum fio ou cabo foi colocado de forma que fique frisado por uma placa de circuito ou parte da carcaça quando a remontagem estiver concluída. Ou seja, nesse caso, quando a gente fecha aqui a caixa, a gente precisa ter certeza que nenhum fio fique dessa forma que você está vendo, fique apertado para fora. A ponta dessa placa, ela pode ser fina e cortar o isolamento dos fios e pode causar um choque bem grave. A ponta da caixa, né, do eletrodoméstico, ela pode quebrar o fio também. Nesse caso aqui, ela é de plástico, então não tem muito dano, mas as caixas de metal podem causar um choque muito grave, né? Se a caixa for de metal e o fio acabar sendo tirado dessa proteção, toda a carcaça fica energizada, né? E o usuário pode levar um choque quando encostar. E às vezes o parafuso vem de lugares diferentes, onde é mais difícil de colocar ele no lugar do que retirar. Mais uma vez, faz aquele esquema de magnetizar a chave com ímã e isso pode te ajudar a colocar o parafuso no lugar certo. E sempre verifique, antes de fechar, se tudo o que saiu do dispositivo você colocou de volta, se não ficou sobrando nada. Nesse caso, a gente esqueceu esse retentor aqui da bateria, que nós tiramos, mas esquecemos de colocar de volta. Então, temos que reabrir e colocar novamente no lugar. Esse tipo de erro é bastante comum, tá? Então, tenha sempre bastante calma para não cometer. Agora, depois de você abrir, consertar tudo e fechar novamente, você pode ir para os testes, né, para ver se está tudo certo. Agora, depois de parafusar tudo, então a gente pode considerar o reparo completo. E é claro, temos que testar tudo para ver se está certo. Temos que certificar se os produtos não estão gerando calor excessivo, se o trabalho está tudo certo. Também pode ter algum problema com algum botão que não funciona porque não ficou alinhado corretamente na placa. Então é importante testar cada botão, cada função, basicamente testar tudo após finalizar.